quero deixar uma palavra especial para o teu coração nesta manhã, que está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 18, no verso de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Queridos, Deus estava falando com Jeremias, porque Jeremias conhecia a atual vida que Israel estava levando, a situação atual de Israel. Israel vivia num caos espiritual, afastado completamente de Deus, esqueceu das promessas do Senhor, esqueceu tudo que Deus fez com eles. Então, Deus escolhe Jeremias do meio do povo, porque Jeremias conhecia o pecado do povo, e Deus escolheu ele para profetizar contra o pecado de Israel. Então, quando fala assim, levanta-te e desce à casa do oleiro, alguém está falando. E esse alguém era Deus falando com Jeremias. Então, Deus escolheu Jeremias para quê? Primeiramente, para ouvir a voz de Deus. Quando Deus chamou ele para ele descer à casa do oleiro, é para que ele fosse lá primeiramente para ouvir a voz de Deus. Em segundo lugar, Deus escolheu Jeremias para que ele viesse fazer a obra de Deus. A obra de Deus é ir contra o pecado do povo. E um terceiro lugar também, Deus escolheu Jeremias para levar a congregação de Israel na presença de Deus. Então foi um desses três fatores que Deus escolheu Jeremias. Primeiro, para ouvir a voz de Deus, ser tratado por Deus ali na olaria, né? E depois, para que Deus falasse com ele o que Deus queria com o seu povo, e para que ele, como um obreiro do Senhor, levasse aquela congregação que estava afastada de Deus, voltar para a presença do Senhor. Então, quando Deus escolhe uma pessoa, em primeiro lugar, primeiramente para ser tratado por Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa para você: quem não desce na casa do oleiro é porque não quer ouvir a voz de Deus. Então tem muita gente autossuficiente por aí, fazendo aquilo que Deus não mandou fazer, falando aquilo que Deus não mandou falar, né? E Deus está pedindo para que nós todos descemos à casa do oleiro para ouvir a voz de Deus, ouvir nitidamente o que Deus quer falar conosco. Isso é importante. Então, para nós descermos a casa do oleiro, nós temos que descer de muitas coisas também. Descer do orgulho, descer da mágoa, descer de tanta coisa errada que nos impede, né, de ouvir a voz de Deus. Porque quando Deus pede para descer na olaria, você sabe o que é olaria. Olaria é onde se amassa o barro e molda ele para que ele seja um instrumento, um objeto de uso, de utilidade. E Deus quer fazer de nós vasos para ser usado por Deus. Então, quem não desce à casa do oleiro não tem o que profetizar. Como que eu vou profetizar sem antes eu ouvir a voz de Deus, sem antes entender a palavra do Senhor, antes de saber o que Deus quer da minha vida? Então, quem não desce à casa do oleiro também não vai ter o que profetizar, não vai ter o que testemunhar, porque testemunhar ali é o que Deus quer fazer.
Ei, em nome de Jesus Cristo, você que é obreiro, você que está na igreja, você que está fazendo a obra do Senhor, né? Deus está pedindo nesses últimos dias para a gente descer na casa do oleiro, porque Ele quer falar coisas tremendas, coisas maravilhosas, quer nos tratar, quer nos moldar, quer nos deixar do jeito que Ele quer. Hoje muitas igrejas estão fazendo aquilo que o homem quer, que o homem acha bonito, que acha lindo, acha maravilhoso. É tanta coisa que se colocou dentro da igreja, né? E Deus ultimamente está pedindo para mim. Domingo à noite foi pregado na igreja, para toda a igreja, descer na casa do oleiro, e nós começamos a abandonar tudo isso que foi implantado dentro das igrejas, que não tá escrito, não está na palavra de Deus. E muitas pessoas estão cheias do ego, cheias de alegria, de prazer de estar na casa de Deus, mas não pelo Senhor, por tudo que a igreja está apresentando de belo, de bonito, de enfeite, né? E nós esquecemos da verdadeira adoração, que é a intimidade com o Senhor. Às vezes nós vamos para o domingo na igreja, aquele culto maravilhoso, todo mundo sai de alegre, mas sai vazios de Deus. Por quê? Porque não desceram na casa do oleiro. Nós temos que descer na casa do oleiro. Quem desce à casa do oleiro tem o que testemunhar, tem o que falar, para trazer as pessoas de volta à comunhão com Deus. Aquelas pessoas que estão mesmo dentro da igreja, mas estão sem intimidade nenhuma com Deus. É uma disputa ferrenha, disputa por cargo, disputa por poder, ciúmes, um querendo derrubar o outro, um querendo atropelar o outro por causa de cargo. Meu irmão, minha irmã, isso não traz a glória de Deus, isso não atrai a presença do Senhor. O que atrai a presença do Senhor é descer na casa do oleiro, descer lá embaixo dos pés do Senhor e falar: Senhor, fala comigo que o teu servo te ouve. Fala, Deus, aquilo que o Senhor quer para mim, mesmo que venha doer, mesmo que venha tirar casca de feridas, venha tratar, mas o que eu quero, Senhor, é estar debaixo da graça do Senhor, na intimidade com o Senhor. Aleluia! Quando no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus fala assim, ó: mas recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Como é que nós vamos receber o poder de Deus com tanta coisa, tantos argumentos que a igreja arruma para segurar membros, segurar jovens? Eu já vi tantas igrejas falando assim: mas nós temos que fazer isso aí mesmo para o jovem gosta. Ei, carne gosta de tudo, é jovem, é velho, é adulto, é criança, todo mundo gosta. O que nós temos que gostar é da palavra. A igreja precisa descer da casa do oleiro para ministrar a palavra. É a palavra que segura, é a palavra que traz raiz, é o discipulado, é o amor, é a confiança um com o outro, é o abraço, é buscar trazer de volta para a casa do oleiro todo mundo para descer, para ouvir a voz de Deus. Lata vazia, barulho, isso não atrai ninguém. Faz tanta coisa para jovem na igreja, mas vem um vento e derruba tudo. Por quê? Porque não tem raiz, não tem palavra. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus. E a palavra está com Jesus. Nós precisamos, quando Jesus falou assim: olha, recebereis poder para vocês serem testemunha, Jesus estava instruindo os seus discípulos, né? O que Deus queria com as congregações, o que Deus queria com o povo de Israel. E não é diferente, irmãos. Se nós descermos na palavra, descermos no jejum, na oração, firmar na rocha, estar nos pés do Senhor, irmãos, a igreja não vai dar errado, não vai ter erro nenhum. E, meu Deus, o evangelho barato, o evangelho fraco, o evangelho que não transforma a vida, está sendo pregado por aí. O evangelho que transforma a vida é a palavra de Deus, não é enfeite, não é rodeios. Fala a verdade.
A Bíblia diz que quem conhece a verdade se liberta. Tem muita gente até pregando a palavra de Deus e não foi liberta do pecado, não foi liberta do seu passado, não foi liberta porque não desceu aos pés do Senhor, não desceu na olaria de Deus. E o que eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui, olha, desça, nem que vai doer na sua vida, mas desça, porque lá na frente você vai dizer, valeu a pena descer na olaria de Deus. Ele amassou o barro, ele tirou tudo, filtrou, tirou as impurezas, tirou tudo, instruiu, e agora vai testemunhar a minha palavra, diz o Senhor. E quando Deus estava instruindo, Jesus estava instruindo ali, Deus estava dando sabedoria para eles, estava dando capacidade, estava capacitando eles, estava dando inteligência, porque para testemunhar a Cristo, não é isso que você está vendo por aí não, nas igrejas. Tem igrejas que parece baile funk, irmão. O que é isso? Igrejas tocando músicas mundanas com letras transformadas. Nem pergunta, é para Deus, vamos fazer para Deus. Escuta, perguntaram se Deus quer isso. Deus quer adoração, é intimidade, é nos pés do Senhor, é descer da olaria, tirar o orgulho, desça desse orgulho. Deus não quer isso não. Meu Deus, olha a situação de Israel como estava. Ezequiel capítulo 37, eles estavam parecidos com ossos secos, sem vida. E eram tudo povo de Deus. Todos eles eram povo de Deus. Mas Deus estava olhando para eles e estava vendo como se fosse um vale cheio de ossos secos, esparramado. Estava tão esparramado que um osso do braço num lugar, o crânio no outro lugar. Quantos ossos tem? Tem mais de 200 ossos no corpo humano, né? E aquilo estava bagunçado, estava tudo misturado. Irmãos, não é isso. Não é isso que Deus quer. Deus quer tudo certinho, tudo bonitinho, tudo no seu lugar, cada coisa no seu lugar. E eu quero dizer para você que quando Ezequiel profetizou no Vale dos Ossos Secos, ali foi juntando osso, mas ele profetizou o que Deus mandou. Porque Deus levou ele em visão para mostrar para ele. Então quem mostra é Deus, não é o homem. Quem instrui é Deus, não é o homem. O homem não tem capacidade de transformar uma vida. O homem não tem capacidade de entrar na alma de uma pessoa e mudar o caráter daquela pessoa, senão ele seria um Deus. Mas o Deus de Israel, ele pode todas as coisas. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, faça isso hoje. Desça na olaria de Deus. Sabe como? Põe seu joelho no chão. Você chega na igreja e vira as pessoas chegar, colocar o joelho no chão e falar: Senhor, fala comigo, Pai. Oh Deus, o Senhor vai usar teu servo. Não, chega mascando chiclete, chega cantarolando, chega contando coisa da rua, chega contando coisa da estrada, chega contando problemas, chega falando, sabe, falando tanta coisa, colocando chiclete debaixo do banco, conversando dentro da igreja. Não ouve, não presta atenção na palavra de Deus. Isso é quando é a palavra pura pregada. Mas a metade das pregações hoje, olha, tem uma pesquisa que 75% dos pastores brasileiros pregam psicologia no púlpito. A pessoa sai com o ego massageado, mas na segunda-feira continua tudo na mesma. Não muda, porque não conheceu a palavra. Temos que conhecer a palavra liberta, mas temos que descer na olaria de Deus. A olaria onde Ele vai amassar o barro, vai triturar, tirar as impurezas, os cisquinhos, as pedrinhas, o lixo que estava ali engrunhado na terra.
vai purificar, vai fazer um vaso, coisa linda. Mas também não é para enfeite, é para encher do óleo, do azeite, do Espírito Santo. E aí sim vai fazer pregar a verdade que cura, a verdade que liberta. Em nome de Jesus, você que está me ouvindo essa palavra, qualquer um de vocês, desçam à casa do oleiro, porque é lá que vai ouvir as palavras do Senhor. Não ouça palavras de homem para pregar. Não prega livros. Um dia eu fui numa reunião de mais de 200 pastores. O pregador leu um versículo da Bíblia e falou de mais de 20 livros, citou autores, citou frases de efeito, que tinha pessoas que choravam. E eu saí vazio de lá, porque cheio do coração de frases de efeito, mas vazio da palavra de Deus. Não aprendi nada de Deus aquele dia ali. Por quê? A intelectualidade faz pregar a psicologia. Você que é obreiro da casa do Senhor, ó, Bíblia, estude a Bíblia, leia. Quando sair para pregar, prega aquilo que você leu na palavra, aquilo que Deus falou contigo. Entra na olaria do jejum, da oração, hora das madrugadas, hora onde você vai, hora vai comprar, hora vai vender, hora você vai pregar, hora você vai evangelizar, hora vai fazer visita, hora viva em oração. Não se ora mais 10, 15 minutos por dia. A igreja não está sendo ensinada a orar. Está entendendo, pastores, obreiros? Você pede à igreja, vamos orar, vamos botar o joelho no chão e orar. Sabe o que acontece? Se você está lá no púlpito orando, quando você olha para trás, está todo mundo sentado. Não está orando. Por que isso? Cadê a instrução? Tem que descer na olaria de Deus para aprender a orar nos pés do Senhor. Tem que fazer isso, irmãos. Veja bem, se ajoelha para orar, 2, 3 minutos já esgotou, não tem mais assunto, não tem mais argumento, porque não lê Bíblia. Quanto mais você lê Bíblia, mais argumentos você tem para orar. Quando fica 3 minutos, a sua própria carne começa a entrar em agonia, e ela acaba sentando, desiste da oração, irmão, por causa da carne. Você vê o que prevalece ali? Dentro da igreja, imagina em casa. Quantas pessoas prostradas diante de televisão, alimentando a alma de assuntos que denigrem a imagem de Deus, que tira a comunhão com o Senhor, e diz por aí, nada a ver. Mas bota para orar 1 minuto, a carne entra em agonia. A carne entra em agonia. E acaba sentando e desiste da oração. Precisa urgentemente descer à casa do oleiro, na olaria de Deus. Deixa Deus amassar o barro. Deixa Deus amassar o barro. Tirar as impurezas. As impurezas eletrônicas. O lixo eletrônico que a mídia tem colocado dentro da cabeça do cristão, substituindo a palavra de Deus. Você já não vê mais cristão conversando sobre a Bíblia. Fala o que a televisão está mostrando. Você viu aquele vídeo? Olha, passou um vídeo assim. Esse é o comentário dentro das igrejas. É os finais dos tempos. Jesus, ele está para voltar. Só vai subir quem estiver passando na olaria, meus irmãos. Jesus está às portas, está batendo, o ponteiro já está quase chegando à meia-noite. Ouviu-se um barulho. Lá vem o noivo. Lá vem o noivo.
Aí as outras, me dá do seu azeite, que meu azeite acabou, eu preciso colocar azeite da minha lamparina. Aí as prudentes falam assim, vai lá no vendeiro, vai lá comprar azeite. Elas correram lá comprar o azeite. Quando elas voltaram, as prudentes já não estavam mais lá. E quando chegaram também lá no vendeiro, o vendeiro não estava mais lá. Porque também fazia parte, era noiva de Cristo, já tinha subido, eram os pastores, os obreiros. E bateram. Abre-nos, Senhor, abre-nos. E aí, era tarde, a porta já tinha fechado. E lá de dentro, ouve-se uma voz. Eu não vos conheço. Não vos conheço. Então, querido, vai descer na olaria de Deus, para que Deus pode amassar esse barro aí e fazer um vaso novo. Você pode cantar aquela música assim, eu quero ser, Senhor amado, né? Como um vaso na mão do oleiro. Canta, 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 né? Quebra minha vida, faz de novo, mas não permite. Pede para o Senhor quebrar o vaso, mas não desce na casa do oleiro. Então que nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, desça a casa do oleiro para ouvir a voz do Senhor. Desça a casa do oleiro para ser tratado pelo Senhor. Desça a casa do oleiro para ser instruído pelo Senhor. Para que você não faça a obra do Senhor como o homem faz, mas como Deus quer que você faça. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Ouça a voz de Deus. Às vezes o nosso coração se engana. Por isso que precisamos estar na casa do oleiro, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Tenham um dia abençoado em nome de Jesus Cristo.